Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. Eu desfruto de algo maravilhoso como ministro do Evangelho, que é ter sempre convicção daquilo que eu vou transmitir da parte de Deus. Eu me preocupo muito com isso, com a palavra do Senhor, em buscar em Deus qual é a mensagem do Senhor. E o Senhor me despertou para esta palavra, assim como Ele sempre tem feito. Às vezes eu posso errar da forma de fazer, da forma de falar. Não é sempre que a gente é bem sucedido em uma ministração. Tem ministrações que parecem que fluem, outras são um pouco mais presas, mas a convicção que eu tenho é de sempre trazer a palavra do Senhor, algo que Deus tem me dado, e eu tenho certeza que esta é a palavra do Senhor para o seu coração nesta noite, assim como sempre que eu me dirijo à igreja para falar com ela, porque eu peço ao Senhor e Deus sempre confirma a palavra que Ele tem. E nesta noite não é diferente. O Senhor tem algo para o seu coração e eu peço a Ele graça para poder compartilhar aquilo que Ele tem para transmitir à igreja. Mateus capítulo 8, verso 23 diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos falar com Deus, e nesta oração eu também quero apresentar a nossa juventude, a juventude desta geração, uma juventude que tem perdido a sua vida, o seu vigor, porque é muito estranho quando o jovem começa a abrir mão da sua vida. Nós temos visto muitos casos em que jovens se suicidam. Geralmente quem fazia isso, quando fazia, era pessoal mais idoso ou mais vivido, alguém que já estava sem esperança por ter já vivido muita coisa. Mas os jovens, a Bíblia diz que os jovens são fortes, e tem uma palavra da parte do Senhor, do vigor. E quando nós vemos aqueles que eram para simbolizar a vida abrindo mão dela, nós vemos quão entregue o mundo está na mão do inimigo. Vamos orar. Pai querido, diante desta palavra que é santa, pura e perfeita, Senhor, nós somos compungidos por ela a amar sem distinção. Meu Deus, nós não podemos ignorar, Senhor, esse momento em que a humanidade está vivendo, onde a vida se tornou algo tão barato, tão desprezível, que as pessoas abrem mão dela com tanta facilidade. Senhor, nesta noite eu quero clamar pelos jovens, pelos adolescentes, pelos nossos filhos. Ó Deus, que o Senhor os alcance com a sua graça e misericórdia, que o Senhor tenha compaixão desta geração, ó Pai, que o seu favor, Senhor, ó Deus, se volte para nós. Senhor, a sua vida foi dada por esta humanidade imperfeita, que caminha muitas vezes
para o lado errado, em oposição a Ti, Senhor. Mas em nome de Jesus, usa a Tua igreja, usa o Teu povo, a Tua noiva, os Teus sacerdotes, para tocar esta geração. Nós estamos aqui, Senhor, proclamando esta palavra, anunciando que o Senhor vive e que há vida em Ti para todo aquele que desejar receber. Leva-nos, Senhor, neste momento, Senhor, ó Deus, de compartilhar da Tua palavra para mais perto de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta mesma passagem se repete no livro de Marcos e no Evangelho de Lucas. E aqui no livro de Mateus tem uma particularidade. Cada escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele também coloca aqui os seus olhos sobre essa situação. E diz que, entrando no barco, outros vão dizer que Jesus convidou eles para entrar no barco. E Jesus disse: vamos para o outro lado. Então os discípulos respondem ao chamado de Jesus. Outro evangelho vai dizer que outros barcos também seguiram o barco deles. Então, o foco, a história, ela se desenrola no barco em que Jesus estava com os discípulos. Mas haviam outros barcos que em algum momento parece que são esquecidos e não se faz menção deles. Mas outros barcos também estavam naquela tempestade. Mas neste barco estava Jesus. E o que nos chama a atenção é porque Jesus faz algo que não era costumeiro, pelo menos em narrações, falar que Jesus estava dormindo. Nós sabíamos que Jesus, como homem, tinha os seus limites, e ele também tinha o repouso do sono, mas aqui, ver o Senhor dormindo em meio a uma tempestade é algo estranho. Mas Mateus, ele parece que toma um susto quando a tempestade chega. Diz assim: entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. E ele diz assim: de repente. Os outros não falam isso. Parece que na visão das outras narrações não foi assim tão de repente. Mateus, que era um cobrador de impostos, não sei quantas vezes ele se aventurou a entrar num barco, mas estava ali Pedro, Tiago, João, que eram pescadores, homens acostumados com a navegação, acostumados com a pesca, mas aos olhos de Mateus foi de repente. Quem sabe Pedro já estava olhando, estava prevendo, vendo a mudança do céu, vendo o soprar do vento, mas Mateus diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre nós. E assim que as tempestades chegam, por mais que alguns acham que pode prever, geralmente quando ela chega, a sensação que temos é que chegou de repente, pegou a gente despreparado. Ela chega sem avisar, quando você menos espera, vai ao médico e ele diz: olha, o negócio é mais sério do que você pensa. Você vai para uma conversa com o patrão e ele diz: olha, muito obrigado pelo tempo que você trabalhou aqui, mas não precisamos mais dos seus serviços. A tempestade chega sem aviso. Estava tudo bem no relacionamento, de repente saiu dos eixos, se perdeu. A tempestade, ela chega sem aviso, ela chega e surpreende, ela chega de repente, e a sensação que temos é que não deu tempo de se preparar. Quando a tempestade chega, ninguém fala assim: tempestade chegou, estou tranquilo, estou legal, eu já fiz aqui, já me preparei para ela. A tempestade, ela sempre assusta. Um amigo meu, ele viajou para os Estados Unidos e ele disse que foi a experiência mais terrível que ele passou quando ele estava para embarcar de volta. Foi a época que veio um furacão
e ele foi direcionado para uma escola. Ele ficou lá, ele disse que ele ficou num lugar pequeno, fechado com as pessoas, e aquele barulho do vento soprando lá fora, ele achava que iria morrer. E quando a tempestade vem, nós achamos que não vamos suportar. Então é seguido do medo, do pavor que acompanha a tempestade. O salmista Davi, no Salmo 121, ele diz assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? No meio da tempestade, de noite, escuro, a interrogação que vem ao nosso coração é essa mesma: da onde virá o socorro? Porque quando nós entramos em uma situação assim, nós reconhecemos que precisamos de ajuda. A tempestade é o momento da nossa vida que você se sente balançado, porque você olha para ela e olha para você, e você entende que aquilo é maior do que você, e nós queremos ajuda, queremos socorro, nos sentimos só. No caso de Davi, ele mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A tempestade, ela chega de repente, é um acidente, é uma doença, um desemprego, problemas conjugais, elas vêm repentina e geralmente elas são inadministráveis. Não dá para administrar a tempestade. Não, está tudo sob controle. A tempestade chegou, mas está tranquilo, eu vou administrar ela. A tempestade, ela vem para nos causar esse temor. Mas a tempestade, ela também, ela é pedagógica. A tempestade, ela vem para nos ensinar algo. Porque o Senhor da tempestade é Ele quem traz a tempestade. Nós precisamos entender que quando a tempestade chega, ela não chegou por acaso. Que quando o momento vem, para nos abalar, esse momento ele não vem ao acaso. Existe sobre a tempestade o Deus que governa todas as coisas. Quando ela chega, é porque o Senhor autorizou que ela viesse. Jesus chama Pedro e diz assim: olha Pedro, o diabo me pediu para te ser andar. O diabo pediu para trazer uma tempestade sobre a sua vida. E Jesus disse: e eu autorizei. Mas quando você se converter, quando a tempestade passar, você fortalece os seus irmãos. Porque nós temos a promessa de Deus que nenhuma tempestade virá sobre nossas vidas capaz de afundar o nosso barco. O problema é que nesta hora nós esquecemos das promessas do Senhor. Toda essa narrativa nos 3 evangelhos, elas vão ser norteadas por 3 perguntas. Existem 3 perguntas no texto, nesse texto, que vai nortear todo o ensinamento de Jesus. Jesus, ele aproveita para ensinar os seus discípulos. Jesus vem numa sequência de acontecimentos, as narrativas vêm mostrando aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava trazendo de volta a vida. Então ele estava mostrando o seu poder sobre os demônios, o seu poder sobre as enfermidades e o seu poder sobre a morte. E agora aqui Jesus vem para ensinar os discípulos. Então a primeira pergunta está no verso no verso 25. Eu me perdi que eu estava vendo em Marcos, eu vim para Mateus. Diz assim: os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Lá em Marcos eles fazem perguntas, diz assim: Mestre, não te importa que morramos? Essa é a primeira pergunta. A impressão que dá na tempestade é que Deus está demorando. Por isso que eles vão lá e falam assim: Jesus, você não se importa?
Você não está percebendo? Você não está vendo o rumo que as coisas estão indo? Jesus, você vai continuar dormindo? Não está vendo que eu estou morrendo? O Senhor não percebe que esta situação, ela é perigosa e a minha vida está em jogo? E nós começamos a questionar Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo que a tempestade chegou? Se eu não puder cantar mais, a tempestade ela chega de repente. Quem espera? E ela chega e assusta, não assusta, velho? A tempestade chega e essa é a nossa pergunta: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, por que o Senhor não age? Senhor, por que o Senhor não vem agora? Senhor, por que o Senhor não muda isso agora? Senhor, por que o Senhor não interrompe a tempestade? Mas o Senhor, Ele sabe a hora certa de fazer as coisas. Nós que somos precipitados, nós que somos ansiosos, nós que nos desesperamos e olhamos mais para a tempestade do que para aquilo que nós temos como nosso porto seguro. A segunda pergunta: é Jesus quem faz para os discípulos? Quando eles o acordam, Jesus diz assim: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? É interessante que parece que o contrário da fé, né? É a incredulidade. Mas Jesus sempre, quando vai repreender os discípulos, vai chamar a atenção deles por falta de fé, ele sempre diz assim: por que você está com medo? O medo é o contrário da fé. Sem fé vem o medo. Por isso que Jesus sempre trata: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? O medo, ele é oposto à fé. Então, por isso que Jesus diz: por que vocês estão com medo? Por que você está assustado? Para onde você está olhando? Por que você se encanta tanto com a tempestade? E Jesus estava em paz. Nós temos aqui 4 definições ou 4 bases para não temer a tempestade. Primeira delas é a promessa. Havia uma promessa, havia uma palavra. Jesus disse assim: vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. Jesus estava dizendo: olha, eu vou levar vocês até o outro lado, vocês vão comigo até o outro lado. Então nós temos certeza que chegaremos do outro lado. Há uma promessa sobre as nossas vidas, e o Senhor, Ele vem conosco para cumprir esta promessa. Então, a primeira coisa que eu me agarro quando vem a tempestade é que há uma promessa. Deus, Ele me chamou, eu não vivo ao acaso, eu não estou vivendo por sorte, não, eu estou vivendo num plano eterno, onde Deus me chamou para entrar, e Ele se comprometeu de passar comigo para o outro lado. No Salmo 23, o Davi diz assim: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará, Ele me fará deitar em pastos verdejantes. E aí ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está com você no meio da tempestade, Ele disse que estaria. E a segunda coisa que nós temos é exatamente a promessa de estar conosco. Então Ele nos deu uma promessa de nos levar e prometeu estar conosco. Então são 4 P's. Promessa. O segundo P é presença. Deus está presente. Jesus está presente na sua vida. Ele está com você no barco. Antes de vir para cá, no meu quarto, eu estava orando e de repente eu comecei a sentir a presença do Senhor aí. E eu falei: Jesus, o Senhor está aqui.
Jesus está presente com você, Ele nunca te deixa, Ele disse que nunca te deixaria. Existem momentos que nós perdemos a percepção, existem momentos que nós esquecemos, mas Ele está contigo, todo momento. Ele sempre te escuta, Ele te ouve, porque Ele está com você todo o momento. O outro alicerce que nós temos é a paz. Paz. Jesus estava em paz, por isso Ele dormiu. Quando a paz se vai, a gente não dorme. Por que Jesus dormiu? Porque Ele sabia que chegaria do outro lado. A paz que excede todo entendimento, a paz que não significa ausência de tempestade, mas a confiança que nos traz tranquilidade mesmo no meio da tempestade. E o quarto P é poder. Poder. Deus tem todo o poder. Independente do que você enfrenta, Deus tem poder para mudar isso. Deus tem poder para derrubar essa barreira. Deus tem poder para tirar essa dor. Deus tem poder para quebrar essa corrente. Deus tem poder para curar. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para te acrescentar. Ele tem poder para tirar. Ele tem poder para te levar. Ele tem poder para te trazer. Ele tem poder para te colocar de pé. Deus tem todo o poder. Nós temos dele promessa, nós temos dele a sua presença, nós temos paz e nós temos poder, porque ele está em nós, ele está conosco. É isso que nos traz segurança no meio da tempestade. A Bíblia narra uma outra tempestade, um outro momento em que Jesus não estava no barco, mas Jesus estava em terra. Ele pede que os discípulos entrem no barco e vão e atravessem o rio, mas ele fica despedindo a multidão. Depois Jesus vai lá para o monte orar, mas a Bíblia diz que Jesus estava vendo o que passava com eles. Os discípulos estavam lá, parecendo que estavam só naquele barco, mas Jesus estava vendo. E na hora certa, Jesus ele vem na quarta vigília, que a quarta vigília é entre as 3 da manhã, né, a partir das 3 horas da manhã, no momento em que já estava escuro, não se via mais nada, né, e vem lá Jesus caminhando sobre as águas, e eles se assustam com o mestre. Mas Jesus ele entra no barco, acalma a tempestade. E antes dele fazer isso, Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, se é tu mesmo, permita-me ir ao teu encontro. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro desce do barco e caminha sobre as águas. Essa ilustração ela é maravilhosa, porque o que assustava aqueles homens, o que trouxe desconforto para eles, foi a tempestade, que era o agitar das águas pelo vento, e Jesus vem caminhando sobre aquilo que causava medo. Jesus vem demonstrando que tudo está debaixo dos seus pés. Isso que te assusta, isso que te amedronta, Senhor caminha sobre isso. Ele caminha sobre tudo e vem e te chama para caminhar com Ele sobre a tempestade. E a terceira pergunta que conclui, né, esta narrativa é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta pergunta de corações que estavam maravilhados com o que eles tinham visto e experimentado. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos quem é. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Ele é aquele que tem poder sobre tudo. Ele está sentado sobre todas as coisas. Quem é este que pode entrar em uma situação nova que ninguém nunca experimentou, viveu? Ele tem poder sobre isso também. Esta
esse coração maravilhado que traz esta pergunta, é assim como nós ficamos nas nossas tempestades, porque parece que a nossa tempestade é diferente das dos outros. Nós olhamos para outras pessoas que passaram por outras coisas, mas parece que a nossa tempestade é sempre maior. Parece que a solução dos outros não se encaixa na nossa. Aquilo é particular, aquilo é nosso. Mas Deus está dizendo que Ele tem poder sobre isso. Ele tem poder sobre aquilo que você já viveu, sobre aquilo que você nunca viveu, mas Ele tem poder sobre todas as coisas. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos falar com o Senhor, que tem poder sobre o vento, poder sobre o mar. É a hora de colocar diante dele, de não ter medo de despertá-lo, porque às vezes nós sentimos medo, mas temos orgulho e queremos resolver sozinho. A impressão que eu tenho é que quando começou o vento e começou a agitar aquele barco, a princípio os discípulos pensaram assim: não, tranquilo, deixa lá Jesus descansar, isso aqui está para nós vamos contornar essa situação. Talvez Mateus ficou assustado, mas Pedro disse: calma Mateus, já passei por isso, já enfrentei muitas tempestades, eu sei como fazer. Olha, nós vamos colocar uma coisa aqui, outra ali, vamos aliviar o peso, vamos fazer isso, aquilo. E talvez por algum momento eles pensavam que tinham controle sobre aquilo, mas o vento não passava, a situação insistia, e foi chegando o tempo em que alguém falou assim: não dá mais. Aí eles correram e falaram assim: mestre, acorda, estamos morrendo. Então é hora de dizer: Senhor, desperta, estamos morrendo. Mas o Senhor, Ele está vendo, Ele está contigo, e Ele não vai deixar que essa tempestade afunde a sua embarcação.